1 Samuel, capítulo 22. Davi se esconde em Adulão e em Moabe. Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando os seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito. E Davi se tornou o chefe deles. E havia com ele uns 400 homens. Daquele lugar, Davi foi a Mispa, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: Deixe que o meu pai e a minha mãe fiquem com vocês, até que eu saiba o que Deus vai fazer de mim. Davi levou-os ao rei de Moabe, e eles moraram com ele durante todo o tempo em que Davi esteve naquele lugar seguro. Porém, o profeta Gade disse a Davi: Não fique neste lugar seguro. Vá e entre na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Saul mata todos os sacerdotes de Nobe. Saul ficou sabendo que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos. Saul se encontrava em Gibeá, debaixo de um arvoredo, numa colina, com a sua lança na mão, e todos seus servos estavam com ele. Saul disse aos servos que o rodeavam: Escutem, filhos de Benjamim. Será que o filho de Jessé dará também a todos vocês terras e vinhas, e fará de todos vocês chefe de milhares e chefe de centenas, para que todos vocês tenham conspirado contra mim? Não houve ninguém que me avisasse que o meu filho fez aliança com o filho de Jessé. Não há nenhum de vocês que tenha pena de mim, e me conte que o meu filho instigou contra mim o meu servo, para me armar ciladas, como se vê neste dia. Então Doeg, o edomita, quem também estava com os servos de Saul, disse: Eu vi o filho de Jessé chegar a Nobe para falar com Aimeleque, filho de Aitube. A pedido dele, Aimeleque consultou o Senhor. Também lhe deu mantimento e a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nobe. E todos eles vieram ao rei. Saul disse: Escute, filho de Aitube. Este respondeu: Eis-me aqui, meu senhor. Então Saul lhe disse: Por que você conspirou contra mim? Você e o filho de Jessé? Pois você lhe deu pão e espada, e consultou Deus a favor dele, para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como hoje se vê. Aimeleque respondeu ao rei: E quem, entre todos os seus servos, é tão fiel quanto Davi, o genro do rei, chefe da sua guarda pessoal e honrado na sua casa? Por acaso foi essa a primeira vez que consultei Deus em favor dele? Não. Que o rei jamais acuse este seu servo, nem ninguém da casa de meu pai, pois este seu servo de nada soube de tudo isso, nem muito nem pouco. O rei respondeu: Aimeleque, você certamente morrerá, você e toda a casa de seu pai. Então o rei disse aos guardas que o rodeavam: Voltem-se e matem o sacerdote do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi, e porque souberam que fugiu e não me disseram nada. Porém os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. Então o rei disse a Doeg: Volte-se você e mate os sacerdotes. Então Doeg, o edomita, se voltou e investiu contra os sacerdotes. Naquele dia ele matou 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Também a Nobe, a cidade desses sacerdotes, passou a fio de espada. Matou homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois, jumentos e ovelhas. Abiatar refugia-se com Davi. Porém, dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, um só, cujo nome era Abiatar, se salvou e fugiu para Davi. Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: Naquele dia, quando vi que Doeg, o edomita, estava ali, eu sabia que ele não deixaria de contar tudo a Saul. Eu fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de seu pai. Fique comigo,
Não tenha medo, porque quem procurar a minha morte, procura também a sua. Mas comigo você estará salvo. Primeiro Samuel, capítulo 23. Davi livra a cidade de Keila. Então dissera Davi: Eis que os filisteus estão atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras. Davi consultou o Senhor, perguntando: Devo ir e atacar esses filisteus? O Senhor respondeu a Davi: Vá, ataque os filisteus e livre a cidade de Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: Temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu: Levante-se e vá até Keila, porque estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e os seus homens foram a Keila, lutaram contra os filisteus e tomaram todo o gado deles, e causaram grande matança entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Aconteceu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para junto de Davi, em Keila, levou a estola sacerdotal. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Então Saul disse: Deus o entregou nas minhas mãos. Está cercado, pois entrou numa cidade de portões e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo para a batalha, para que descesse a Keila e cercassem Davi e os seus homens. Quando Davi soube que Saul maquinava o mal contra ele, disse ao sacerdote Abiatar: Traga aqui a estola sacerdotal. Então Davi orou: Ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu o que Saul, de fato, procura vir a Keila para destruir a cidade por minha causa. Será que os moradores de Keila me entregarão nas mãos dele? Será que Saul virá mesmo, como o teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, revela isto ao teu servo. E o Senhor lhe disse: Ele virá. Então Davi perguntou: E será que os moradores de Keila me entregarão juntamente com os meus servos nas mãos de Saul? O Senhor respondeu: Entregarão. Então Davi e os seus homens, que eram uns 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Quando foi anunciado a Saul que Davi tinha fugido de Keila, deixou de persegui-lo. Davi permaneceu no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa, no deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Davi e Jonatas renovam sua aliança. Quando Davi percebeu que Saul tinha saído para tirar-lhe a vida, ficou no deserto de Zif, em Oreza. Então Jonatas, filho de Saul, se levantou e foi falar com Davi em Oreza. Ele fortaleceu a confiança em Deus. Jonatas disse: Não tenha medo, porque a mão de Saul, meu pai, não encontrará você. Você será rei de Israel, e eu serei o segundo depois de você, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança diante do Senhor. Davi ficou em Oreza e Jonatas voltou para casa. A traição dos Zifeus. Então os Zifeus foram falar com Saul em Gibeá, dizendo: Não é verdade que Davi está escondido entre nós nos lugares seguros de Oreza, no monte Aquila, ao sul de Jezimon? Agora, ó rei, conforme o desejo do seu coração, venha, que a nós nos compete entregar Davi nas mãos do rei. Saul respondeu: Que vocês sejam benditos do Senhor, porque tiveram pena de mim. Vão, agora, informem-se ainda melhor. Descubram o lugar que ele frequenta e quem o viu ali, porque me foi dito que ele é muito astuto. Por isso, prestem bem atenção e informem-se a respeito de todos os esconderijos em que ele se oculta. Volte para cá com informações seguras, e então eu irei com vocês. Se ele estiver na região, irei procurá-lo, entre todos os milhares de Judá. Então eles se levantaram e se foram a Zif, adiante de Saul. Ora, Davi e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície, ao sul de Jezimon. Saul e os seus homens foram ao encalço dele, e isto foi dito a Davi.
Por isso ele foi para a rocha que está no deserto de Maom. Quando Saul soube disso, perseguiu Davi no deserto de Maom. Saul ia de um lado do monte e Davi e os seus homens do outro. Davi se apressou em fugir para escapar de Saul, porém este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Então veio um mensageiro a Saul, dizendo: venha depressa, porque os filisteus invadiram a terra. Por isso Saul desistiu de perseguir Davi e foi lutar contra os filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Sela Amalecote. Davi partiu daquele lugar e ficou nos lugares seguros em En-Gedi. Primeiro Samuel, capítulo 24. Davi poupa a vida de Saul. Quando Saul voltou de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto em En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas encostas das rochas das cabras selvagens. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Saul entrou nela para fazer as suas necessidades. Ora, Davi e os seus homens estavam sentados no mais interior da caverna. Então eles disseram a Davi: hoje é o dia no qual o Senhor lhe falou. Eis que eu entrego os seus inimigos nas suas mãos, e você fará com ele o que bem quiser. Então Davi se levantou, e sem ser notado, cortou a ponta do manto de Saul. Mas depois Davi ficou com dor no coração por ter cortado a ponta do manto de Saul, e disse aos seus homens: o seu Deus me livre de fazer tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não permitiu que se levantassem contra Saul. Então Saul se levantou, saiu da caverna e seguiu seu caminho. Depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul dizendo: ó rei, meu senhor! Quando Saul olhou para trás, Davi se inclinou e lhe fez reverência, com o rosto em terra. E Davi disse a Saul: por que o Senhor dá atenção às palavras dos que dizem que Davi quer fazer-lhe mal? Eis que hoje o meu Senhor pode ver com seus próprios olhos que o Senhor Deus o pôs nas minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que eu deveria matá-lo, mas eu poupei, porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Veja, meu pai, veja aqui na minha mão a ponta do seu manto. Por eu haver cortado a ponta do seu manto, sem matá-lo, reconheça e veja que não há em mim nem mal nem rebeldia. Nunca pequei contra o rei, ainda que ele esteja à caça da minha vida, para tirá-la de mim. Que o Senhor Deus julgue entre nós dois e me vingue do rei. Porém não estenderei a minha mão contra o rei. Como o provérbio dos antigos diz: dos perversos procede a perversidade. Mas eu não estenderei a minha mão contra o Senhor, meu rei. Atrás de quem saiu o rei de Israel? A quem persegue? A um cão morto? A uma pulga? Que o Senhor Deus seja o meu juiz e julgue entre nós dois. Que ele examine e defenda a minha causa, me faça justiça e me livre das mãos do rei. Quando Davi acabou de falar todas essas palavras, Saul disse: é esta sua voz, meu filho Davi? E Saul chorou em alta voz. Então disse a Davi: você é mais justo do que eu, pois me recompensou com o bem enquanto eu o recompensei com o mal. Hoje você mostrou que me fez o bem, pois o Senhor me havia posto em suas mãos, e você não me matou. Porque quem é que encontra o inimigo e o deixa ir sem lhe fazer mal? Que o Senhor lhe pague com o bem por aquilo que você fez por mim no dia de hoje. Agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel se manterá firme na sua mão. Portanto, jure pelo Senhor que você não eliminará a minha descendência, nem apagará o meu nome da casa de meu pai.
E Davi jurou a Saul. Este foi para casa, mas Davi e os seus homens foram ao lugar seguro.